Então, nesse instante, nós vamos unindo os nossos corações, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Nós que hoje temos uma tarefa impossível de falar de Jesus e do Evangelho em pouco mais de 20 minutos. Obrigada, Mestre, por tudo aquilo que nos dá todos os dias. Pelos seus exemplos que ainda continuam dentro da nossa história, do nosso coração. Por todos os mensageiros que trabalharam na formação do nosso planeta Terra e continuam cuidando do nosso globo terrestre. Assim como de cada um de nós. Senhor, nós sabemos que a sua misericórdia e o seu amor são infinitos. Nesse instante nós nos ajoelhamos humildemente aos teus pés, agradecidos que estamos por podermos estar aqui juntos nessa noite, aprendendo um pouco mais dos teus ensinamentos. Que nós possamos aproveitar esses talentos, esse privilégio que nós temos nas nossas mãos e vivê-lo da melhor maneira possível. Fica conosco durante essa noite, cuida de cada um de nós, de cada um dos nossos lares e nos inspira, Senhor, a levar o cristianismo para dentro do nosso coração, saindo das palavras para os nossos atos, para a nossa vida. Amém. Bom, hoje então a gente vai estar vendo o roteiro 3 e 4, lembrando que a semana que vem quem vai dar a aula vai ser o Luiz e a Dona Odete. A primeira parte que a gente vai estar falando vai ser da primeira revelação, né, Moisés, e a segunda parte, falar de Jesus. E mexeu tanto comigo, eu estava preparando essa aula, lendo as coisas, eu acho que a gente entra mais na faixa, sabe, da bondade, da misericórdia, e muda a sintonia. Bom, primeiro, queria que vocês me dissessem por que vocês acham que Moisés foi adotado pela irmã do faraó? Foi acidente? Não. Foi algo encaminhado, talvez, pela espiritualidade naquele momento, né? Uhum. Então, alguma coisa o levou, uma inspiração, uma intuição, né? E já deviam ser velhos conhecidos, né? A gente aprende no livro A Caminho da Luz que Moisés era um missionário, assim como outros profetas foram missionários. Então, o que parece acaso, não foi acaso. Ele foi colocado dentro da família, a casa do faraó, para quê? Para que ele pudesse receber toda a infraestrutura, a melhor qualidade de ensinamentos da época, né? Ele tivesse ao seu dispor todos os instrumentos que fossem necessários ou que seriam necessários para que ele conseguisse libertar os judeus da escravidão do Egito. E muitas vezes a gente fica pensando, né? Uma coisa que podia ter sido feita e olhada de novo por dois lados, puxa vida, mas ele foi abandonado pela mãe. Pois é, mas estava escrito nas estrelas que isso pudesse ter acontecido, né? E a gente lembrando
que na época do Egito, todo o conhecimento estava circunscrito a um grupo muito pequeno de pessoas. Por quê? Porque eles gerenciavam a população pela ignorância. Então, eles seguravam todo o conhecimento para conseguir, ao uso da força, comandar e dirigir todas as pessoas, né? Uhum. E a segunda pergunta. E mediunidade é coisa de espírita? Não. Não é, né? Não, não é. Não é. O que Moisés foi, pessoal? Médio, muito, muito forte. Muito Poderoso. forte. Foi muito poderoso. Ele recebeu os 10 mandamentos. Então, não só... E ele fala que... Emmanuel fala, né, que ele foi iniciado, porque a gente sabia que os egípcios tinham um relacionamento muito íntimo com a espiritualidade, mas os iniciados normalmente eram só os que estavam muito próximos ao faraó. Mas ele precisava ter esse seu talento trabalhado. Então, mais uma vez, é acaso? Não, não é acaso. Miguel, dá uma olhadinha, cadê minha mãe, que eu não estou vendo ela aqui? E... não estou vendo mesmo. Vamos buscar ela. Obrigada. E qual que é a diferença entre o Pentateuco e o Decálogo, pessoal? A diferença básica. Pentateuco. Então, tá bom. Eu não lembro. Então, o Pentateuco são os 5 livros do Velho Testamento. Né? Isso mesmo. Eles foram escritos por quem? Por Moisés. O Decálogo foi recebido por Moisés, enviado por quê? Pelos emissários de Jesus. Não foi Deus que apareceu. Se Jesus, governador planetário, o que ele fez? Ele botou lá o seu Board of Directors para ajudá-lo a receber essa mensagem, para transmitir, né? E ele receber. E a gente vê que a mediunidade dele era tão intensa que incluía efeitos físicos, né? Agora, o Pentateuco, como a gente vai ver, é um código de leis, mas é um código de leis, engloba um código de leis que estavam adaptadas para a época. Então, se a gente olhar para essas leis hoje, por exemplo, as coisas que eram impuras, então, doenças eram impuras, a mulher está sangrando era impureza. Então, aí a gente retoma de novo, né? A mulher que sangrava, que tocou a veste de Jesus, ela era vista como uma pessoa impura. Por quê? Porque ela estava menstruada. E a menstruação dela não parava. Então, hoje a gente vê isso e entende o quê? Que não, doença não é impureza. Doença precisa ser tratada. A pessoa não é doente, ela está doente. A menstruação não é uma coisa suja. É uma parte biológica que vai ajudar a pessoa a engravidar, né? Então esse é o sacrifício de animais, outras coisas que tinham, né? Essa leitura dura da época. Por quê? Porque o povo era selvagem, porque eles tinham hábitos que tinham sido adquiridos enquanto escravos que eram muito ruins. Né? Ele não podia falar uma linguagem de amor, ele tinha que mostrar um Deus duro, bravo. Enérgico. Mas esse não é o Deus que a gente conhece, né? Mas era o Deus que aquela civilização precisava na época, né? Então, o que acontece? A gente olha para o Pentateuco e a gente vê que ele não é mais atualizado. A hora que a gente olha para o Decálogo, que foi o quê? Que foi a mensagem que vi dos espíritos evoluídos, divinos, mensageiros de Jesus, a gente vê que ela é atemporal. Né? Por isso até eu pedi para vocês lerem o capítulo 1.
para a gente poder fazer uma base aí, né, uma comparação do que é um, o que é outro, né? Então, aí a gente... Eu vi uma comparação que clareou para mim, que eu não sabia a diferença. E a pessoa disse que Moisés, ele era o profeta, mas ele era o governador ao mesmo tempo. Então, o O legislador, o legislador. E o Pentateuco era as leis civis que ele construiu para arregrar, assim, domar aquele povo, né? Diferente do Decálogo, que era as leis de Deus. Então, o Pentateuco foi mais uma legislatura do que realmente os 10 mandamentos, né? Ficou claro para mim, porque eu não entendia, para ser sincero, e eu acho que clareou bastante. Tem um deles especificamente que é o Levítico, que a gente vai ver um pouquinho aqui, que é exatamente essas leis, mas existem outros, né? Tem o Números também. Então, a ideia era ele cuidar dessa estrutura, porque ele estava criando uma civilização. Como é que você faz para criar uma civilização? Você precisa de processo, você precisa de organização, você precisa de regra. E foi isso que Moisés fez. E aí, voltando, né? Que não era acidente, não foi acidente que ele foi parar na casa do faraó, porque ele precisava ter esse conhecimento de líder. Então, ele teve uma educação primorosa. Ele veio, ele era um médium com tarefa definida. E a gente vê que essa saída, né, do Egito, esse exílio foi muito difícil. Por quê? Por causa do orgulho dos judeus. Eles acreditavam que eles eram melhor do que todos. Então, eles passam aí por esses 400 anos de escravidão, lembrando que muitos desses judeus eram os capelinos, né? Então, eles precisavam trabalhar esse lado moral. Eles já tinham consciência do Deus único. E aí eles vão para esse deserto fugidos, né? Aí guiados pela inspiração de Moisés. E como eu falei, o Velho Testamento, então o Pentateuco, ele vem exatamente com essa mensagem de organização para formar essa civilização hebraica da época, né? O Pentateuco são 5 livros. A Gênese, que é a criação do mundo, que todo mundo conhece, ela tem o lado histórico, que é a parte do Êxodo, tem o Levítico, que, como eu te falei, como comentei há pouco, que fala muito das leis sociais, tem os Números que abrange não só um lado de censo, de crescimento, mas também mais leis, e tem o Deuteronômio, que é basicamente um resumo, né? E aí eu coloquei aqui cada uma dessas coisas que eu acabei de explicar. Então, é interessante pensar que Moisés, ao longo desses 40 anos, ele escreveu o Velho Testamento, né? Então, foi interessante também perceber que se a gente olha na Wikipedia, e tem muita gente que discute se foi mesmo a autoria de Moisés. Quando a gente vai para o livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que foi ele, né? Então, a nossa visão de Moisés, de um homem rude, mas é um homem altamente intelectualizado para conseguir escrever tudo isso. É um livro que é a base que a gente sabe da doutrina israelita. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe no mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus no Tabor ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. Então a gente vê Jesus aí complementando, né? Trazendo o quê? A base estrutural está vindo aí, né? Não dá para a gente querer pular estágio. O primeiro degrau veio com Moisés. Daí a gente aprende na doutrina espírita Moisés sendo a primeira revelação, recebendo as leis de Deus, organizando
uma sociedade, uma civilização independente que fosse monoteísta. Jesus chega numa civilização ainda muito sofrida, que a gente sabe aí guiada por essas leis duras, cruas, que não falavam de amor, que não falavam de perdão, era a teoria do olho por olho, dente por dente. Jesus vem e fala que não é bem assim. Vamos perdoar os inimigos. Vamos amar o próximo como a si mesmo. Deus não é esse verdugo, esse homem bravo. Deus é Pai. Deus é Pai de infinita misericórdia. Ele perdoa todo mundo. Então, ele chega e ele pega, não as leis que foram criadas por Moisés no Pentateuco, mas ele pega os 10 mandamentos e incorpora a lei do amor nos 10 mandamentos. E por que esses 40 anos? Por que 40 anos no exército, no deserto? E a gente sabe que durante muito tempo eles ficaram andando em círculos, né? Porque precisava haver uma limpeza dessa geração, uma reeducação. Então, Moisés aí, com esse papel de governador, de legislador, ele estava filtrando as pessoas que estariam chegando aí nessa nova civilização, que é uma coisa interessante também. Porque a gente, em 40 anos, já tem 2 gerações, gente. E não dá para comparar o que a gente pensa com as coisas que a nossa avó pensa. As pessoas que foram criar a civilização dos judeus, o judaísmo, elas não conheceram a escravidão junto do mundo do Egito. Que interessante a gente pensar essas coisas. Lembrar que as pessoas nessa época, elas não viviam 80 anos. Elas viviam o quê? 35? 40? Uma vida rude, não tinha remédio, não tinha Advil, não tinha antibiótico, não tinha água potável, não tinha banheiro. A pessoa pegava uma gripe e morria, né? Então, quando a gente volta e põe esse lado de perspectiva, entender que não é por acaso, não é que Deus queria que o povo sofresse. Não, é que ele precisava que o povo se renovasse, que ele aprendesse coisas novas, que ele se purificasse, porque aquele ranço da escravidão, aquela raiva, precisava sair. A outra coisa, os 40 anos existiu aí uma consolidação da fé, né? Moisés fala, né, nos 10 mandamentos, não é para ficar adorando bezerro de ouro. Então, existia uma reeducação aí de quem é esse Deus? Qual é a figura de Deus? E a gente pensa que se a gente conseguisse fazer isso hoje, né? Apagar um pouco dessas memórias de rancor, de raiva, de ignorância e começar do zero, talvez a sociedade conseguisse evoluir mais rápido, né? A gente educasse os nossos filhos de uma forma diferente, esquecendo aí, deixando para trás todos os horrores que a gente já viu acontecer na vida, no passado, né? Para que eles fossem esquecidos. Aí ele escreve esses 10 mandamentos. Prova da mediunidade extraordinária dele. De novo, emissários de Jesus vindo, passando para ele essas 10 leis. 10 leis que são baseadas na lei de Deus. Significa o quê? Se Deus é perfeito, é onipotente, onipresente, se é infinito, se é bom, como é que vai ser uma lei que é criada por ele? Vai ter todos esses atributos também. Então, a gente vê a presença de Jesus, não só no momento que ele veio, né? E a gente vê essa presença de Jesus onipresente através dos tempos, guiando os passos da gente, guiando os passos da nossa humanidade,
trazendo aí ensinamentos que até hoje a gente não aprendeu, né? Se a gente for pensar aqui nas leis morais, deixa eu ver uma coisinha aqui. Deixa eu abrir aqui o Evangelho. Tem alguém que está com o Evangelho na mão? Não. Não? Então, deixa eu abrir o meu. Quando a gente pensa nesses 10 mandamentos, a gente vê um relacionamento, leis que estão ligando o homem a Deus. Muito fortemente. Existe algumas pessoas podem, isso aí é a minha forma de ver, que está unindo, está fazendo o homem refletir sobre ele mesmo. Então, relacionamento de homem e Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Eu tirei vocês do Egito. Não foi Moisés. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima do céu, nem embaixo na terra. Não adorareis e nem lhes prestareis culto soberano. Porque eles estavam vindo da onde? Do Egito, gente. O que acontecia no Egito? Escravidão. Tinha escravidão, mas tinha adoração de vários De deuses. ídolos, Não ídolos. só da deusa Ísis, mas do Horus. Então, o que ele está querendo falar é para de adorar essas coisas. Daí, mais uma vez, o aspecto dos 40 anos para pagar a memória, de amnésia que precisava para esse povo. Aí ele continua: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Então, é para a gente ter respeito por Deus. Aí depois a terceira lei, eu coloquei do homem em relação a si mesmo, que é lembrai-vos de santificar o dia do sábado. A importância da lei do trabalho, que está diretamente ligada à lei do descanso. Por quê? Porque eles vinham de uma civilização escrava, que não tinha hora para começar, que não tinha hora de acabar. E ele fala, não pode ser assim. Todo mundo tem direito a descanso. Precisa descansar. Aí vem o quarto, que aí começa em relação à sociedade. Mas o quarto eu acho que talvez seja o que saculeja mais, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ele dá a ordem, dá o mandamento. E aí ele coloca uma consequência. Ele fala, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Ele fala, se você não souber honrar o seu pai e sua mãe, você vai para o inferno. A única forma de você ser feliz nessa terra que Deus vai lhe dar é se você souber amar pai e mãe. Gente, esse é o único mandamento que está na lei mosaica que coloca uma consequência. Vocês já pensaram nisso? Quem de vocês leu o capítulo, como eu tinha pedido? Peraí que sumiu todo mundo aqui para mim. Peraí. Eu li, mas eu não refleti assim, dessa maneira como que você está falando. Eu não refleti mesmo. Eu li umas 2, 3 vezes, mas sem fazer esse detalhe dessa reflexão sua, porque é isso que leva mesmo. Né? E levanta a mãozinha aqui, põe no reflection, como é que fala levanta a mãozinha, quem foi que leu, por favor? Reactions. Isso, obrigada. Aline e o Luiz leram, quem mais leu? A Letícia? Miguel? Legal. Bom, aí continua.
Não matareis. Gente, escrito por Moisés, né? É, Se é atual, é atual. é atual. A gente sabe que em muito país desenvolvido como o nosso, matar ainda está tudo bem. Pode ir para a cadeira elétrica. Não cometereis adultério. É. Pessoal, isso é atual? E o adulterar, o verbo adulterar, sim, é um aspecto da fidelidade. Ele não fala assim, não pode adulterar se você for casado no papel. Ele não está falando isso. Não. O adulterar significa o quê? Alterar, enganar. É. Então, se eu coloco água no leite que eu vendo, eu estou adulterando. Adulterando. Se a hora que eu vou fazer um expense report e eu gastei $30 de gasolina e eu coloco 50, eu estou adulterando. Se eu falo para o Social Security que eu não posso trabalhar, mas eu posso, eu estou adulterando. A gente conhece muito a palavra de adultério no aspecto conjugal. Mas ele não está só ligado ao aspecto conjugal. Depois ele fala também, não é para desejar a mulher do outro. Interessante que ele fala, não é para desejar o homem do outro. Você vê que as mulheres eram mais calminhas naquela época. Hoje as mulheres, elas fazem as mesmas coisas erradas, elas aprenderam. O 7º, não roubareis. A gente aprendeu essa lição? Não. A gente pode roubar de tantas formas. E a gente sabe que os governos, as empresas, onde não existe corrupção, tem para todo mundo. Mas quando chega aí a ambição, o orgulho, a vaidade, falta. Quando eu quero tudo para mim, falta para o outro. Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Significa o quê? Pode mentir? Pode caluniar? Não! A gente continua fazendo isso? Continua. Não desejareis a mulher do vosso próximo. Não é só a mulher, e aí ele continua. No 10º, não pode cobiçar a casa, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem qualquer coisa. Então ele está falando o quê? Que a inveja é ruim. A gente ainda é invejoso? É. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, como o Allan Kardec fala, ele fala, essa lei é de todos os tempos, de todos os países. Por isso ela tem caráter divino. Isso que faz ser diferente do Pentateuco. Se a gente olhar para o Velho Testamento, você vai pensar, gente, não pode uma coisa dessa. Como é que ele falava isso? Mas a gente tem que remontar os fatos da época, né? Quando a gente olha para os 10 mandamentos, em 10 frases simples, em 10 sentenças simples, a carapuça serviu das 10. Em todos nós que sabemos direitinho o que é certo e o que é errado. Porque a gente já aprendeu. A gente pode não colocar em prática, mas a gente já aprendeu. Ninguém aqui pode falar, não, eu não sabia. Cadê aqui? Eu não sabia que tinha que amar pai e mãe, que eu tenho que perdoar o meu pai e minha mãe, apesar de todas as coisas horrorosas que eles fizeram para mim. Ninguém aqui não sabia que eu tenho que amar Deus e o próximo, que Deus é que dá para mim. Aqui ele está falando, fui eu que tirei você da casa da servidão. Fui eu, Deus, que colocou você onde você está. Ana,
Fui eu, Deus, que colocou você dentro do seu emprego. Fui eu, Deus, que colocou você dentro dessa família, dessa cidade. Por que você está em Portland e não em Tóquio? Fui eu, Deus. E muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu consegui tudo porque eu sou boa pra caramba. Não, não é. Porque a hora que Deus quer, o que acontece? Acaba na hora. E a gente tem essa visão limitada, infantil, imatura, que nem quando criança que sobe em cima do banquinho e fala pra gente, olha só como eu tô alto, eu tô mais alto, sou mais alto que você. Fala, eu sou mais alto que você. Quem já teve filho sabe disso. Toda criança faz. É verdade? Não, não é verdade. Ele tá mais alto. Ele não é mais alto. E a gente acha que as nossas conquistas são só reflexo das nossas habilidades, se esquecendo que existe uma mão em cima disso tudo. Que está abrindo a porta ou está fechando a porta. Porque muitas vezes a gente quer uma coisa, trabalha. Cuida da saúde, cuida da saúde. Ama o marido, ama filho, ama... E não dá certo. Por quê? Porque aquela é a experiência que eu tenho que passar. É a lição que eu preciso passar. A lembrar, né? E até isso do santificar o dia do sábado, né? Hoje a gente sabe que a causa maior de todas as doenças, seja doença do coração, a doença autoimune é o quê? O que é? É o estresse. Qualquer médico vai falar, ó, pode ser dedo com a unha encravada. É impressionante. O estresse é a base de tudo. Então, o que é que ele está falando para a gente? Gente, precisa segurar a bola. A gente precisa ter o tempo para cuidar dessa máquina aqui que a gente recebeu. Porque se a máquina falhar, tudo mais vai falhar. Na linguagem dele precisa tirar um dia para descansar. Agora, se eu falar aqui para todo mundo aqui, quem é que tira um dia na semana para descansar? Quem? Não, sábado e domingo você vai passar, vai limpar a casa, vai fazer supermercado, vai cuidar do filho. Ele está falando que é importante a gente fazer isso. A gente aprendeu? Não, a gente não aprendeu ainda. Nessa vida, talvez eu não tenha matado ninguém. Talvez não, eu não matei. Mas... Será? Será? Eu não matei fisicamente, mas será que eu não matei moralmente alguém? Com a minha língua, com a minha descrença? De novo, voltando à piadinha da minha língua de escorpião, que eu sei que ela é feroz. Eu sei que eu consigo matar alguém, se eu quiser. Matar a esperança. Eu consigo. Né? Isso, às vezes a gente mata a esperança de alguém, né? Sim. Alegria, podemos matar até a alegria, deixar alguém triste. Se eu chegar para o meu filho que está aí crescendo e eu falar para ele, você é um burro, você não faz nada direito, o que eu estou fazendo? Estou matando uma coisa muito importante dentro dele, que é o quê? A autoconfiança dele. O adultério a gente sabe, né? Que hoje é tratado com tanta pequenez, que a gente vê um presidente de uma nação como a nossa, que foi acusado várias vezes e que nada aconteceu. A gente está vendo um governador hoje, um dos estados mais importantes do país, sendo acusado, e será que vai acontecer alguma coisa? No Brasil, quantas vezes a gente vê esses escândalos?
onde o que perante a lei dos homens, o adultério pode não ser tratado com a mesma seriedade. Mas toda vez que eu engano, que eu desrespeito o meu próximo, que eu leso o meu próximo, eu vou estar sendo responsável por isso. Isso me retoma de novo ao livro Libertação, que parece assim, é o caso o livro do ano, né? É. No 8, outra coisa que me faz pensar é isso do falso testemunho, né? Muitas vezes a gente fala aquilo que a gente não tem certeza. Às vezes nem por mal. A gente assume, é a nossa visão. E nem sempre a nossa visão é a realidade. Mas com isso a gente acaba disseminando uma inverdade. E criando situações complicadas para as pessoas que convivem com a gente. Então, acho que eu já falei bastante aqui do decálogo, mas meu convite para vocês é olhar para esse decálogo de uma forma diferente, né? E por isso até eu tinha pedido na lição, né? Como é que Jesus entrou na vida de vocês? Jesus está entrando na vida da gente aqui, através dos missionários, dos mensageiros que passaram o decálogo para Moisés, porque Moisés foi só um médium de efeitos físicos. O canal. Não foi ele que escreveu isso. Bom, vamos continuar aqui. Ana, Oi. o sábado, porque eu lembro quando eu fiz catecismo na Igreja Católica, falava do domingo, né? Isso é adaptado, as religiões foram adaptando também os 10 testamentos, né? Assim, o mais importante aí é ter o tempo do descanso. Mas você vê que para os muçulmanos continua sendo o sábado. Né? Eu fiquei muito surpresa assim, com algumas coisas, como foi adaptado pelo interesse da igreja também, né? Que, assim, por exemplo, essa questão eu não sabia que não poderia adorar santos, né? Se foi a primeira vez que eu li isso, né? Adorar qualquer coisa. E a Igreja Católica, por exemplo, tem os santos. Então eles foram adaptando, né, para os seus interesses. Eu fiquei meio chocada quando eu li essa versão. Eu não conhecia. Eu só conhecia a que me ensinaram quando criança. E aí você vê que no espiritismo a gente não adora nada, não tem nem a cruz, né? Você entra no centro espírita, não tem nem a cruz. Agora, esse adorar, a gente pensa assim, né? Quando a gente pensa em Jesus, né? Que esse governador planetário que a gente vai falar, e tem que acelerar aqui, pessoal. Que quando ele começou a fazer a Terra, os planetinhas que ele viveu já eram pó de estrela. Então a gente vê a evolução que esse homem já tinha, o que ele já tinha passado. Então, a gente tem que entender, através desse véu da letra, né? Qual que é a mensagem profunda? Que os homens pegam essa mensagem e eles distorcem de acordo com o que convém, né? Mas a mensagem de Jesus, que é essa pureza doutrinária, como a minha mãe gosta de falar, né? O que é de verdade, né? Quem é Jesus de verdade, né? Peraí, o que tá aqui? E aí é isso que a gente vai ver agora, né? Então, quem foi Jesus? Eu vou acelerar um pouquinho, porque já faltam 20 minutos. Mas dependendo para quem você pergunte, Jesus foi um anarquista, Jesus foi um revolucionário, Jesus foi mestre, Jesus foi um profeta. Para os judeus ele é profeta, ele não foi aquele Cristo planetário. Mas o que é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Que eu acho que é essa reflexão que eu quero que a gente faça. Quando a gente pensa no código básico da moral de Jesus, que todo mundo aqui sabe,
A gente acabou de falar um montão desse código moral no estudo do Evangelho. Que é a lei do amor. Que é não fazer para o outro aquilo que a gente não quer que o outro faça para a gente. Se a gente seguir essa regra, se a gente conseguir deixar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, segurar nossa língua, nossa vida vai mudar. E a terceira reflexão aqui é, o que significa deixar Jesus entrar no coração da gente? O que é? Porque Jesus entrar no coração da gente significa ele colocar essa lei do amor, a gente colocar a lei do amor dele dentro da gente. Essa lei do amor é o quê? Eu perdoo a minha sogra. Eu perdoo a mim mesma. Eu não ter preconceito. Eu usar o dom da minha palavra, os meus atos, o meu tempo, para o bem de todos e não só para o meu bem pessoal. Todos nós aqui estamos recebendo um tesouro inacreditável. Porque a gente está aqui como os trabalhadores da última hora. Todos nós aqui estávamos lá no pé da cruz. Não, você tem certeza, Ana? Eu tenho. Estava todo mundo no pé da cruz, mas jogando pedrinha em Jesus. Todo mundo que está aqui. Nós somos aqueles lá, de 2000 anos atrás. Nós somos os trabalhadores da última hora, que estamos sendo convidados. É a sua última chance. A gente está tendo a última reencarnação aqui na Terra. Todo mundo que está aqui. A Dona Odete até os filhinhos da Gi. É a última encarnação aqui na Terra como mundo de expiação e provas, pessoal. Essa é a nossa chance. Agora, Deus é tão bom. Eles falaram, ó, então dessa vez eu vou te dar aí a Bíblia do caminho. Eu fiquei pensando agora na minha cartilha do primeira série. Como é que chamava, mamãe? Caminho Suave. Caminho Suave. É isso não. Eu acho que para quem vocês são muito mais novos do que eu, mas essa Caminho Suave era uma cartilha, né, de aprender a ler e escrever, que na minha época todo mundo usava, toda a escola usava Caminho Suave. É isso mesmo. Era um suave aprendizado. Aprendia cada letrinha do alfabeto. Ele está fazendo isso com a gente, pessoal. Então, dessa vez, a gente não tem como falar, não, eu não entendi a mensagem. A mensagem está aí. Para quem quiser ver. Agora, o nosso papel é o quê? Não, eu tenho vontade de ser bom. Não, vontade só não vai resolver, Ana. Essa vez você vai ter que pôr em ação, porque essa é a última vez. Agora, uma coisa eu posso te falar. Na próxima vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Primeiro, porque você já aprendeu um monte de coisa que você não sabia. Segundo, porque no planeta que você vai vir na próxima vez não vai ser mais de expiação. O mal não vai prevalecer sobre o bem. O sofrimento não vai ser parte do dia a dia. Olha só, gente. Já pensou que maravilha? Não é que a gente não vai ter doença, mas as doenças que a gente tiver vão ser todas curáveis. Já pensou uma coisa dessa? Essa é a última vez. Última vez. Então, quando a gente pensa em Jesus, eu passei aquele videozinho do Haroldo para vocês de 5 minutos, né? Eu quis falar o quê? Aquilo. Para a gente fazer uma reflexão. De novo,
A gente falou aí quem foi Jesus. Jesus veio da manjedoura, mostrando o quê? Que a gente pode vir de qualquer lugar. Ele quis mostrar o quê? Que o tesouro da terra não é importante para o impacto que a gente vai ter na terra. Que os nossos frutos dependem do quê? Não da onde a gente veio, mas o que a gente escolhe. É verdade que Jesus veio, nasceu na manjedoura, mas o que ele teve de verdade? Que foi nota 10. O que foi, pessoal? O que ele teve? Moral. Não. A vivência dele é a Não, vivência. Não. Não. O que ele teve? Família. Família. Ele teve família. Foi a única coisa que ele teve. Obrigada, Geice. Gente, isso é super importante a gente pensar. Porque hoje a família está sendo apequenada por todos nós. No nosso dia a dia de trabalho, eu não acho tempo para ligar para minha mãe. Muitos de nós não tem tempo para brincar com o filho. Então, ele está querendo mostrar o quê? Que a família continua sendo o quê? Aquela rocha. Ele veio, filho de carpinteiro, nasceu junto com as vaquinhas. Sem problema. Ele teve a estrutura familiar para que ele tivesse sucesso. Papel dos pais. Por isso a gente volta no decálogo e qual que é o quarto mandamento, que é o único que tem consequência? Qual é? Pai, pai e a mãe. Não é interessante isso, pessoal? Aí ele veio, protegia a prostituta. Cara, como assim? Visitava a casa suspeita. Ia lá, visitava lá os caras que roubavam dinheiro das taxas, tudo. Andava com um bando de pescador e letrado. Homem rude. Então, os judeus olhavam para ele e falavam assim, quem é esse homem? Quem é? Como é que ele pode falar que ele é o mensageiro de Deus? Por quê? Porque eles estavam olhando para todo o lado de fora e esquecendo de olhar para o lado de dentro. Então, eu acho que a gente tem que largar isso o nosso título. Não, eu sou espírita. Eu vim de família espírita. So what? E o que você estava fazendo com isso? O que você faz com isso? Não, eu vou no centro 3 vezes por semana. E aí? Você está aplicando em casa? É. Trabalho? Com a sua sogra? Com o seu sogro? A gente tem que lembrar, isso quando eu estava lendo A Caminho da Luz, e uma coisa muito legal que o Kindle tem, para quem tiver Kindle, acho que sabe disso, é que você consegue colocar o search da palavra e você acha todos os instantes em que aquela palavra foi colocada dentro do livro. Né? E eu fiz esse exercício. Então, a hora que a gente pensa e olha para Jesus do ponto de vista de Emmanuel, né? Que é muito maior do que o nosso, dentro da nossa miopia de imaturidade moral. Fala de Jesus como esse governador planetário, ele falando isso desse ser que é tão evoluído que a gente não consegue entender. Que quando a gente ainda era nada, no momento da criação da Terra, ele já era Jesus. Ele já tinha recebido o desígnio de Deus para criar a Terra. A gente tem que lembrar que se ele é governador planetário, a nossa vida está na mão dele. Está na mão dele. A de todo mundo. A de todas as pessoas que a gente não sabe o nome. De todas as pessoas que a gente não sabe nome e que estão desencarnadas.
elas também estão dentro da proteção de Jesus. E voltando de novo ao livro Libertação, a gente vê isso. Isso não. Falando assim, mas André Luiz fala, mas esse inferno aqui, onde está a mão de Deus? Ele está aqui. Aqui também. Aqui também. Então, a mensagem que ele está querendo que a gente escute. Para quê? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa mensagem de esperança, dizendo, eu sou justiça, eu sou consolo, vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Porque meu jugo é leve e o fardo é suave. Ele dá esperança para a gente de um dia melhor, entendendo que as coisas que a gente passa hoje, passam. As coisas boas passam, e as coisas ruins passam também. E às vezes a gente se apega à temporalidade das coisas boas e se esquece que a vida é uma onda com altos e baixos, em todos os aspectos. A própria vida do ser humano, né? Pensar, a gente nasce como criança, tem a nossa adolescência, depois tem o ápice nos nossos 30 anos, depois começa a cair. Então, tudo passa. A saúde vai passar, a beleza vai passar, o trabalho vai passar. O que vai continuar é o quê? É o que a gente tem dentro da gente, né? Que são esses tesouros que ele fala que a ferrugem não come e a traça não rói. Isso. O que ele continua pedindo para a gente é paz e amor em todos os corações. E ele pede, mas ele dá, ele fala, minha paz eu te dou. Como é que a gente encontra essa paz? Quando a gente caminha junto com ele, quando a gente entrega. Enquanto a gente não entregar, a gente não consegue essa paz. A gente tem que lembrar que existe um determinismo, e qual é? Que o amor e o bem é lei do universo, é lei de Deus. Então, um dia, todos nós que estamos aqui sofrendo, a gente vai se enquadrar nessa lei do amor e do bem. Dessa felicidade que não é uma felicidade temporal. Isso é determinismo, a gente vai chegar à perfeição. Agora, quanto tempo a gente vai demorar para chegar lá, isso depende de nós. Porque eu posso tentar fazer a viagem mais complicada possível, ou eu posso também escolher pegar atalho. A hora que a gente pensa em Emmanuel, né, que ele foi há 2000 anos atrás, e onde ele está agora, ensinando para a gente aí todas essas verdades tão profundas, com palavras tão simples. A gente podia estar lá também junto com ele, mas ele pegou algum atalho e a gente resolveu fazer o caminho mais fácil. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem um começo, de começar no íntimo de cada um. E cumprindo as profecias dos seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. Por que eu coloquei isso? Isso está no A Caminho da Luz também. Porque a gente fica procurando a salvação, fica procurando as respostas fora da gente, quando as respostas estão dentro da gente. Ninguém consegue salvar o outro.
mas a gente consegue se salvar. O mal não está fora de mim. O mal está dentro de mim. E muitas vezes, será? Se Jesus estivesse aqui hoje, será que a gente reconheceria ele? Será que a gente caminharia com ele? Será que a gente teria coragem de deixar as nossas coisas materiais, a nossa vida? Porque ele está com a gente. Ele permanece. A gente tem dificuldade de dar uma palestra de 20 minutos na quarta-feira que não consegue achar tempo. E aí? Como é que é? Na pergunta 625, Kardec pergunta para os espíritos, e aí, quem é o modelo e guia? Jesus. Então, se tiver em momento de dúvida quem eu tenho que seguir, tá aí a resposta. Por quê? Porque chegaram milhares de profetas, mas os profetas erraram. Mohamed errou. As respostas vieram, mas elas vieram muitas vezes não tão redondinhas como precisavam. Elas trouxeram esses erros humanos em muitos desses profetas. O próprio Moisés, que fez um trabalho maravilhoso, mas que trouxe uma verdade que não era verdade eterna. Por quê? Porque é o que precisava na época. Agora, a marca registrada de Jesus é o quê? É essa pureza doutrinária, é a caridade e o amor incondicional. Ele não era profeta, ele é ele mesmo, é o emissário, Mor, que enviou profeta desde o tempo de Lao Tse até chegar a ele. Quando a gente fica pensando em Sócrates, quando a gente fica pensando em Platão, quando a gente fica pensando nos profetas que estão no Velho Testamento, quem eram esses? Jesus começou desde o Oriente para o Ocidente. Ele estava presente todo esse tempo, através de mensageiros. Muitas vezes esses mensageiros erraram. Agora, Jesus, a gente percebe o quê? Nos seus atos, não nas palavras, a sua verdade. Ele mostrou em tudo que ele fez as leis de Deus. Ele questionou os valores sociais. Ele tratava todo mundo igual, a prostituta, o cobrador de impostos, o ladrão. Perdoou o ladrão que estava do lado dele. Ele mostrou que a fraternidade não é só a fraternidade entre os consanguíneos, não, é a fraternidade universal. Ele pegou e falou para Paulo, vai lá, vai ajudar os pagãos, vai lá falar com os gentios, vai espalhar a minha mensagem. Então, não era para ficar circunscrita só ao povo que era monoteísta. Ele não privilegiou ninguém. Ele falou assim, ó, a mensagem está aqui, que foi completamente diferente do que tinha na época. Porque como a gente viu, só quem podia estudar é quem tinha dinheiro, ou quem era filho de alguém. Jesus não. Esse ensinamento aqui, quem é Deus, isso é para todo mundo, porque todo mundo é igual. Ele representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual e deve ser precedida pelas experiências mais vastas do campo social. O Evangelho de Jesus não é para ser vivido sozinho. O Evangelho de Jesus é vivido com o próximo. Não adianta eu me trancar numa caverna e só estudar o Evangelho. Não! Eu vou saber se eu aprendi o Evangelho, eu vou aprender o Evangelho. Na hora que meu marido grita comigo, na hora que meu filho me desobedece, na hora que minha mãe me decepciona, na hora que minha sogra amola a minha vida, na hora que meu chefe não me respeita. É nesse instante que eu vou aprender a amar Jesus. Amar do jeito que Jesus ama. Na hora da cruz, no momento que ele estava passando por um sofrimento que a gente não consegue nem mensurar, o que ele fala? Senhor,
perdoai porque eles não sabem o que fazem. Perdoou. E eu não consigo nem perdoar quem me fecha no trânsito. Então, para a gente encerrar a noite de hoje, para a gente repensar em como a gente trata Jesus, como a gente vê Jesus. E eu convido vocês para fazerem a lição de casa que eu pedi para vocês fazerem. Eu não vi ninguém mandar para mim. Fazer essa reflexão. O que Jesus mudou na vida de vocês? O que é ter Jesus na vida da gente? E se não quiser dividir comigo, não divide. Só fala, Ana, eu escrevi num papel e guardei na minha gaveta. Tá bom. Mas eu quero que essa reflexão seja feita. Porque senão nada disso que a gente está fazendo tem valor. Se Jesus não entrar dentro da gente. Alguém quer comentar antes da gente encerrar? Gente, muito difícil falar de Jesus. Eu pensei muito na justiça e no amor. Lendo esses 10 mandamentos, me veio assim, que Moisés, ali nessas leis, que ele falava do olho por olho, dente por dentro, meio com atitude meio rude, me veio assim, ele falando de justiça, né? O que é justo, o que não é justo, o que não mate, não adultere e tal coisa. E depois eu fiquei pensando no amor, né? Que Jesus veio aperfeiçoar e aprimorar aquilo que Moisés nos deixou. Uhum. Então, é a lei do amor, né? E veio assim, mas parece que um fala de uma coisa e o outro fala do outro, mas depois eu fiquei matutando bastante, e a gente vê que quando a gente vai entendendo assim o que é o nosso senso de justiça, quando a gente vai aprendendo o que é ser justo, a gente chega à lei do amor, né? Porque aquele que é justo, ele faz tudo certo, mas ele vai desenvolvendo o amor dele, né? O amor, o companheirismo, né? Então, e quando você ama, você é justa, né? Então, eu fiquei pensando na justiça e no amor, né? Por causa daquela última lei, no amor de justiça, amor e caridade, né? Então, eu fui vendo, né, que parece que são coisas diferentes ou contraditórias, mas, no fim, é um equilíbrio, né? De uma com outra. Então, eu meditei, me veio muito isso, né? Que eu achei que parecia, lendo o Decálogo, era uma coisa meio contraditória com a lei do amor, né? Mas depois, quando você lê ali sobre Jesus, que ele veio aperfeiçoar e aprimorar, né? Então, se você é justa, se quer tudo correto, tudo certinho, você acaba indo para a lei do amor, desenvolve a lei do amor, né? Então, uma tem relação com a outra, né? Como todas as leis que ele criou São também, ligadas, né? Isso aí, obrigada, dona Odete. Eu queria contar para vocês que na bibliografia espírita tem 2 livros que falam sobre Jesus e que são maravilhosos. Primeiro é o Boa Nova, que vocês não podem deixar de conhecer. É um livro tão importante que no nosso trabalho especializado de suicídio, aqui na Federação, a gente lê na preparação. Acaba o livro, a gente começa de novo, contínuo, sabe? De tão importante que é. E o outro, eu levantei até para olhar se eu achava aí, para ver o título, que eu não estou lembrando direito o nome dele, é de Amélia Rodrigues. Mas ela faz comentários acerca de Jesus com uma beleza, com uma sensibilidade, com uma espiritualidade. Até eu peço a dona Odete, que é as da pesquisa, para descobrir o nome desse livro da vida de Jesus. Eu sei qual que você está falando. Tem um chamado Dias Gloriosos, que ela fala sobre isso, e tem um outro também. É o outro. Tem um outro também que ela fala sobre isso.
sobre só sobre Jesus, né? Pois é. Ela analisa aspectos da vida Quando de eu li Jesus. esse livro pela primeira vez, eu tive o capricho de fazer uma lista de títulos carinhosos que ela dava para Jesus. O Rei da Paz, o enviado do Deus, o nosso mestre. Assim, toda vez, em vez de falar Jesus, ela usava um. Eu vou ver se eu acho. Eu vou ver se eu lembro. E também o comandante Armand tem um livro que chama O Redentor. Isso, esse eu já li bastante vezes também. E a aliança fazia com que a gente estudasse esse livro também, né? São abordagens que vão além dessa realidade mais objetiva, mais intelectual acerca da vida de Jesus. A gente adentra o patamar espiritual. Não deixem de... Isso eu já li também. Vai encurtar a distância que nos separa de Jesus. É verdade. Muito bem. Se eu achar o livro aí, também eu conto para vocês o nome. Mas é Amélia Rodrigues. Eu vou procurar. Obrigado, gente. Bom, mais alguma coisa antes da gente encerrar? Geis, faz a prece final para a gente, por favor. Bom, então vamos fechar nossos olhos, respirar fundo e elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, nosso guia, o nosso exemplo, o Filho encaminhado por Deus a esse nosso planeta Terra tão amado, para nos deixar um exemplo tão glorioso. Obrigada, Jesus, por tudo que você é, tudo que você representa, tudo que você faz todos os dias para ajudar a nossa humanidade a chegar a um lugar de perfeição. Obrigada, Jesus, por ter tido uma relação verdadeira com esse planeta que você tanto ama, vindo aqui, viver a experiência terrestre, viver a experiência com espíritos imperfeitos como nós, para dar o seu exemplo. Sofrer na sua carne as dores, as angústias que sofremos, para nos mostrar que é possível. É possível olhar adiante, é possível olhar além dos obstáculos, é possível olhar além das dores, é possível olhar além das injustiças que nos é colocada. Obrigada, Jesus, que essa chama de amor que você colocou em nossos corações nunca se apaga, porque você está sempre próximo, nos ajudando a reação deles. Obrigada, Jesus, que não temos nem tempo suficiente para tanto assunto, tanto conteúdo que temos para falar sobre o exemplo que deixou na Terra. E que tão humildemente tentamos seguir, Senhor. Nos ajude a permanecermos fortes, corajosos e ir além da nossa fé para conseguir chegar um pouquinho próximo do exemplo que você deixou. Ainda nos resta um caminho longo pela frente, Senhor. Mas quando olhamos para o seu exemplo, sabemos que é possível. Muito obrigada. Humildemente, singelamente, agradecemos. Nunca será o suficiente agradecer por tudo que você passou para vir aqui. Mas continuamos com o nosso coração cheio de gratidão. Nos ajuda a escolher sempre o seu caminho de luz e de amor. Muito obrigada, Jesus. Te amamos muito. Meu Deus.